Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero, naturalmente, antes de mais, saudar a Dra. Rosário Farmhouse, Presidente da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, por estar aqui conosco hoje. O Grupo Parlamentar do PSD entendeu fazer este requerimento e chamar aqui a Sra. Presidente no sentido de apurarmos, face a este período excepcional de pandemia em que atravessamos e em que as medidas de confinamento e perda de rendimentos e outras, e as situações de as crianças e os jovens estarem confinados a um ambiente exclusivamente familiar, estarem naturalmente mais vulneráveis e sujeitos à exposição de um maior risco de violência e de abusos, aliás, como acabou até por ser relatado na comunicação social e como acabou até por ser relatado no âmbito das chamadas da linha do SOS Criança e da linha específica que foi criada para este efeito da pandemia. Nós tivemos conhecimento que, naturalmente e por consequência da pandemia e das medidas de confinamento, que as visitas e toda a atividade presencial de monitorização das crianças e jovens, nós até conseguimos compreender porque foram diminuídas. Julgo que até a Sra. Presidente terá dito que se resumiam ao estritamente necessário, em virtude também destes trabalhadores estarem em teletrabalho, e naturalmente que isso deixou as crianças, os jovens e todas as situações de risco e perigo já assinaladas a uma situação de, não quero dizer abandono, mas quero dizer muito mais entregues a si próprias, sem o olhar permanente do sistema. Com esta situação e também com o facto de a escola e da ausência da escola presencial, naturalmente que todas estas situações potenciaram um risco maior e agravado para as crianças e para os jovens, e nós entendemos pertinente chamar aqui, peço desculpa, chamar aqui a Sra. Presidente para fazer um balanço daquilo que aconteceu nesta fase de confinamento, que não está ainda totalmente finda, e também temos receio que não tenha ainda findado por completo e que, face ao surto não estar ainda completamente debelado, podermos ter de tomar medidas similares no futuro, e naturalmente que queremos estar todos mais bem preparados para estas situações. Eu queria gostava que fizesse um balanço sobre o que aconteceu, sobre este período, que sabemos que foi um período difícil. Queria perguntar-lhe também se efetivamente já foram retomadas as visitas e o acompanhamento presencial e regular que as CPCJs fazem a estas crianças e a estes jovens que estão em situação de risco, e também gostaria que nos dissesse como é que foi suplantado, ou como é que a Comissão Nacional prevê que se possa suplantar a ausência da escola relativamente à monitorização destas crianças. Todos sabemos, aliás, foi dito agora aqui na audição anterior, que realmente a ausência da escola potencia estes riscos e potencia que estas crianças estejam menos observadas. E por isso eu queria perguntar quais foram as estratégias que foram adotadas no sentido de acompanhar estas crianças, sendo que a maioria dos casos e da detecção deste risco tem muito a ver e acontece muito com a presença física na escola e o acompanhamento que toda a escola fornece.
Nós temos ideia de que isto é uma situação que não foi a pandemia que criou, que isto, as crianças e os jovens são naturalmente em situações de pobreza, em situações de emergência, são sempre vítimas mais vulneráveis e mais frágeis, que naturalmente numa situação como esta, como aconteceu com a pandemia, entregues a si próprias e confinadas à sua família e às suas casas, pode ter potenciado todos esses riscos. E gostaríamos que traçasse aqui quais foram as medidas que o sistema adotou para suplantar estas situações. Muito obrigada, por agora é tudo.